Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? O meu nome é Glécia Santos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje trago a novidade para vocês. Tem uma lista de exercícios aqui na descrição do vídeo para que vocês possam fixar o conteúdo após assistirem a mini aula de hoje, que é sobre o Brasil pré-colonial. Então, roda a vinheta! O período pré-colonial se inicia em 1500 com a chegada dos portugueses e vai até 1532, quando há a primeira expedição de povoamento liderada por Martim Afonso, que funda a Vila de São Vicente. Por isso que esse momento é conhecido como pré-colonial, porque ainda não tinha uma política de povoamento pelos portugueses. Mas para entendermos melhor esse contexto, é interessante levar em consideração a Europa, que está passando pelo seu processo de expansão marítima, onde potências europeias se lançam ao mar em busca de novos territórios, como também de metais preciosos, que era uma das bases do mercantilismo. Mas também há outra coisa muito interessante, que é a busca de novas rotas comerciais para as Índias por conta das especiarias, que era algo muito rentável. Durante esse período, há a questão da formação de tratados, que buscam estar dividindo o mundo entre Portugal e Espanha. Em 1493, é assinado a Bula Intercoetera, que define que, a partir das ilhas do Atlântico, a 100 léguas a oeste seria da Espanha e 100 léguas a leste seria de Portugal. Posteriormente, em 1494, Portugal reivindica uma revisão. E com isso é assinado o Tratado de Tordesilhas, que assim define que de 100 léguas passa para 370 léguas a oeste para a Espanha e 370 léguas a leste para Portugal. E com isso, em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao território que posteriormente ficará conhecido como Brasil. Sobre essa chegada, há muitas especulações, mas atualmente muitos historiadores já afirmam que isso se deu de maneira pretensiosa e que Pedro Álvares Cabral tinha como função reconhecer o território e, posteriormente, ir para as Índias. Então, em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chega na região que ficou conhecida como Porto Seguro, onde ocorrerá tanto a primeira missa como também o marco da posse, assim afirmando que aquele território pertencia à coroa de Portugal. Esse primeiro momento vai ser dado de contato entre os portugueses e os povos indígenas, que, como analisamos na última aula, são povos que possuíam características bem distintas entre si, tanto na questão da língua, na questão da religião, na questão da cultura, etnia, mas que, de maneira geral, tinham uma ligação muito próxima com a natureza, reverenciavam a ancestralidade também como os mais velhos, e tinha uma religião politeísta, acreditavam em vários deuses. E também eles tinham suas atividades ligadas principalmente para a subsistência. Ou seja, a questão da caça, a questão da colheita, a questão da plantação era ligado por uma questão de manutenção do grupo. Então, com isso, esse primeiro contato vai ser dado principalmente de um choque cultural, com uma questão também da curiosidade de ambos os lados, algo muito bem retratado na carta de Pero Vaz de Caminha, onde ele busca mostrar a diferença cultural entre esses povos, até porque não se enquadram nas suas relações sociais. Tanto que no final da carta que é enviada a Dom Manuel, que é o rei de Portugal, Pero Vaz de Caminha, ele fala: nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe o vimos. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. Ou seja, salvar os povos indígenas. Nesse primeiro momento, não há o encontro de metais preciosos. E com isso, a primeira atividade econômica que será desenvolvida será a extração do pau-brasil. Até porque o pau-brasil era uma madeira que libera uma tinta que serve para tingir tecidos
E para além disso, sua madeira também é utilizada na fabricação de móveis como cadeiras, mesas, instrumentos musicais, também de embarcações e navios, já que a sua madeira é muito resistente. O pau-brasil vai estar sendo monopolizado pela coroa portuguesa e esse processo vai ser conhecido como estanco, e para que se fosse extraído de maneira legal, teria que ter uma autorização do rei. O primeiro a receber essa autorização é Fernando de Noronha, que posteriormente ganhará a capitania de São João, que hoje é conhecida como Fernando de Noronha. A extração do pau-brasil, ela vai se dar a partir do escambo, que seria uma troca entre os portugueses e os povos indígenas. Essa troca vai se dar da seguinte maneira: os portugueses davam aos povos indígenas espelhos, pentes, facas, facões, roupas, dentre outros objetos, e em troca os povos indígenas trabalhavam na questão da extração, como também no carregamento da madeira, tanto para as feitorias e posteriormente para as embarcações. Normalmente, quando se analisam esse processo do escambo, os povos indígenas são tidos como inferiores, como bobos, pelo fato de terem aceitado quinquilharias em troca do pau-brasil, que era uma madeira muito valiosa. Mas só que para analisarmos essas relações, temos que levar em consideração a questão tanto do contexto como também esses sujeitos. Até porque nós estamos falando de objetos que não faziam parte da cultura dos povos indígenas. Para os povos indígenas também era uma questão de muita estranheza todo o interesse pelo pau-brasil, tanto pela parte dos portugueses e de maneira geral dos europeus, como em um relato de uma conversa entre um tupinambá e um francês, que assim diz: os nossos tupinambás muitos se admiram dos franceses e outros estrangeiros se darem ao trabalho de ir buscar o seu arabutã. Uma vez um velho perguntou-me: por que vinde vós outros buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Respondi que tínhamos muita, mas não daquela qualidade, e que não a queimávamos como ele o supunha. Diante desse relato, podemos perceber justamente essa questão do choque cultural. E essa dimensão comercial do pau-brasil era algo que não fazia parte da cultura indígena. Até porque, como eu disse, as relações desses povos são desenvolvidas para a subsistência. Dando continuidade, outra questão muito importante nesse período vai ser as expedições. Tanto as expedições de exploração, de reconhecimento e proteção da costa. Até porque durante esse período ocorreram muitas invasões estrangeiras. Porque com a questão do Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha, outras nações não ficaram satisfeitas com isso, como por exemplo a França. Tanto que o rei da França, Francisco I, ele falava que queria ver a cláusula do Testamento de Adão, que deixava o mundo dividido entre Portugal e Espanha. Outro mecanismo muito importante desse período foram as feitorias, que ficavam localizadas no litoral brasileiro e que serviam tanto para o armazenamento como também escoamento das matérias, e também eram utilizadas como uma maneira de proteção da costa. Mas só que foi algo que não ocorreu de maneira tão eficaz, já que estamos falando de um litoral brasileiro que tem uma grande extensão e que nesse primeiro momento pensar no povoamento não era uma demanda dos portugueses. Até porque, apesar do pau-brasil ser muito valorizado e servir para diversas coisas, o comércio de especiarias ainda era muito mais rentável. Mas só que essa realidade passa a ser alterada. O que é que vai estar influenciando esse novo contexto? Como é que vai se dar essa mudança? Bem, essas são questões que iremos responder na próxima mini aula. Não esqueçam que na descrição do vídeo tem uma lista de exercícios. Respondam, deixe seus comentários. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima!